Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. Começando mais uma live nesse dia 25/5, iniciando mais uma live na nossa quarta-feira, 25/5, Dia da África. Hoje vai ser uma live muito especial, porque eu vou receber aqui, assim, uma pessoa que eu conectei nos últimos dias e tenho consumido muito conteúdo dessa pessoa e a gente vai vendo, né, o quanto é importante essas conexões que nós fazemos para a gente poder trazer aqui para nossa live tanto conteúdo, tanta gente boa, né? Então seja bem-vindo. Nosso convidado já está aí, Humberto Baltar, a Dalgisa de Pedrinópolis está aí, meu marido Antônio está aqui também, Toninho, sempre me apoiando. Então, vou pedir para vocês fazerem um exercício comigo, gente. Chama o pessoal aí no aviãozinho para vir assistir essa live com a gente, porque essa live aqui, gente, ela vai ser show. Então, a gente precisa realmente convidar a galera, vão fazer esse exercício aí comigo, tá? Para a gente convidar a galera para estar aqui e aproveitar esse momento muito rico, porque eu nem vou apresentar esse cara, gente. Ele mesmo vai se apresentar para vocês, porque assim, ele é muito simples, muito comum e muito raro, né? Então eu fiquei muito feliz de conectar aí com o Humberto Baltar, conhecer o coletivo, o Pais Pretos, e conhecer um pouquinho de muitas outras coisas através dele. E hoje nós vamos trazer o tema, gente, empoderamento feminino na visão masculina. Então eu tenho aqui falado para mulheres em todos os níveis, de todas as cores, de todas as raças, né, de todos os gêneros e de empoderamento. Então, nada mais eu penso que é, produtivo do que a gente trazer aqui um homem para falar também dessa visão, e um homem espetacular, assim, nessa visão mesmo daquele homem presente, daquele homem que apoia, que ajuda, mas que trata também com igualdade, que se preocupa, que tem aquele feeling, né? Então eu fiz algumas perguntas ali no direct e ele vai falar com a gente sobre isso. Eu estou tão emocionada que eu estou meio perdida aqui nas palavras, porque eu fiquei muito feliz com o sim do Humberto Baltar. Então seja muito bem-vinda, Marcília de Ibiá, né? A Raquel Leite lá de Ai, gente, me esqueci de onde que é. São Roque de Minas, né? Então, assim, terra de cachoeiras lindas, né? Então, assim, sejam muito bem-vindas e convido o pessoal para estar aqui, porque nós viemos aqui foi para receber o nosso convidado, Humberto Baltar. Então, Humberto, com todo o nosso carinho, vem para cá, porque esse espaço aqui hoje, ele é todo seu para essa partilha e para essa troca. Seja bem-vinda, minha filha aí, Tamara Melick, chegando para aproveitar esse bate-papo muito rico. Vem para cá, Humberto, porque a gente vai conversar pra caramba. Muito bom, gente. Vamos lá aguardar o nosso convidado. Olá, Olá! boa noite, irmã. Tudo bem? Boa noite, irmão. É uma honra ter você aqui, tá nessa live comigo. Você não tem noção, ainda mais no dia 25 de maio, no Dia da África. Honra minha, nossa, é um privilégio poder trocar com você nesse dia tão importante, né? Um dia tão emblemático aqui para gente, para todos nós. Hoje na escola foi muito bacana poder falar sobre isso e ver que muitas pessoas não conhecem, né, o continente africano. É impressionante, né? Até a gente tem leis sobre isso, né? A lei 10.639 de 2003, ela diz que a gente deve ensinar a cultura afro-brasileira, mas as pessoas não conhecem os países, as capitais africanas, a cultura como um todo, né? Mesmo a nossa população tendo mais de 54%, né, de seus membros afrodescendentes, né? Mas enfim, é uma alegria muito grande poder falar sobre isso, né?
Eu acho que a gente precisa tornar esse conhecimento mais acessível às pessoas, né? Por isso que eu fiquei muito feliz com o teu convite para essa live, para poder tocar essa pauta tão importante. Ai, que bom. E Humberto, conta pra gente, assim, quem é Humberto Baltar? Nossa, bom, eu sou um professor, né? Um professor do Rio de Janeiro, e o que marcou minha vida, né? Depois do meu casamento, foi a paternidade, né? Só que a diferença foi a forma como eu vivi essa paternidade, né? Eu podia ter vivido a paternidade de uma maneira ocidental, né? Mas eu vivi de uma maneira afrocentrada, que é você buscar conexão com outras pessoas para encontrar soluções para desafios pessoais. Então, eu procurei outros pais pretos, né, quando eu soube que eu seria pai, para trocar sobre masculinidade, paternidade, afeto. E essa é uma direção que a África nos ensina, né, que a gente não deve encarar nossos desafios como unicamente nossos, mas pelo contrário, a gente deve buscar pessoas que atravessam as mesmas questões para junto com elas a gente encontrar soluções, né, para esses desafios, problemas e até mesmo as coisas boas também. É importante estar em contato com outras pessoas para a gente entender como processar também. Por exemplo, a ideia de sucesso. Na nossa cultura, sucesso para a maioria das pessoas é ganhar muito dinheiro. Mas aí não se diz o que fazer com esse dinheiro, de que forma ganhar esse dinheiro, vale tudo, tem que ser ético, como é que funciona, né? As pessoas não falam sobre esse desdobramento, né? As pessoas olham só o fruto, mas não o que fazer, o caminho, né, para colher esse fruto. Já a ancestralidade africana, ela traz todo um acolhimento, eu diria, que é bem diferente da cultura ocidental. Então, isso acabou me marcando, né? Porque eu busquei essa ajuda. Nasceu um grupo no WhatsApp pequenininho, com alguns pais, 12 pais. E aí hoje somos mais de 100 mil famílias, né? Porque o grupo se abriu para as mães pretas, para as pessoas brancas que querem entender sobre o letramento racial. Enfim, agora eu tenho parcerias com institutos fora do Brasil, né? Semana passada eu estava palestrando para a equipe do Twitter. Foi uma coisa incrível, palestrando sobre masculinidade saudável para as equipes da Califórnia, do México e daqui do Rio de Janeiro, né? Então, uma palestra em inglês, assim, foi bem bacana. E essa parceria, né, com o Instituto de Machos a Hombres, que é um instituto mexicano que fala sobre gênero, né? Eu nunca imaginei algo assim. Também a Call to Men, que é um chamado aos homens, que é um instituto norte-americano. Eu também tenho o prazer de trabalhar junto com eles. E as ações com as empresas, né, que são incríveis. Amanhã eu vou estar falando sobre liderança feminina para os colaboradores da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Só que pela ótica africana, né? Isso é importante dizer, porque a ótica africana tem um outro olhar sobre empoderamento, liderança, uma outra forma de encarar isso. E essa é a pauta que a gente vai estar trocando um pouco amanhã, né? Então, hoje também a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Como que a África aborda. E esse é o diferencial, eu acho, da minha postura, do meu trabalho, é olhar para a ancestralidade africana acima de tudo, né? Porque a gente, infelizmente, durante muitos anos fomos negados, né, do acesso ao conhecimento ancestral africano. Então, hoje que isso está disponível, né, a gente tem que se esbaldar, cair dentro mesmo e desfrutar as grandes dádivas, né, que a ancestralidade africana tem para oferecer para a gente. E isso é muito rico, te ouvir é muito rico, porque assim, a gente quase não se conhece, né? O universo online nos conectou como irmãos, isso é muito legal. É essa questão de energia, né? De sintonia, de sinergia. E assim, eu quero te falar, Humberto, que eu fui uma negra que eu me embranquecia ao longo dos anos, por mais de 30 anos, né? Assim, eu usei alongamento, o meu cabelo ficava escondido, sabe? Eu sinto como essa pauta que nós vamos trazer hoje, ela é importante realmente para todo o universo, né? Eu falo assim, eu trabalho com empoderamento feminino, sou especialista em coaching para mulheres, mas eu sinto que não é só tratar da mulher, a gente acaba tendo que tratar do filho,
do marido, daquele pai, daquele companheiro. E foi muito bom o seu sim para a nossa conversa, porque às vezes o empoderar feminino, numa visão, às vezes, até diferente até um pouquinho da visão da África, que é junto, é separado, é muito individualista, é muito ocidental, eu tenho que, para eu me empoderar, eu tenho que estar bem vestida, eu tenho que estar com o corpo bonito, né, num padrão de beleza que a sociedade me cobra. Uhum. Então, eu peço a você para a gente começar assim, para você falar mesmo qual é a sua visão quanto homem, né? E quanto também a ancestralidade africana desse empoderamento feminino que está tão em voga agora, mas ainda eu sinto que distorcido. Perfeito. Primeiro a gente precisa falar, né, o sentido das palavras para a gente poder falar da mesma coisa, né? A gente fala em empoderamento, essa palavra ela fica muito batida, até empoderamento, né, o empowerment, mas é importante a gente definir o que seria esse empoderamento para ver se ele de fato é empoderador ou se ele é um empoderamento que escraviza, um empoderamento colonial, um empoderamento que te deixa ainda mais subalterno, né? Então, como é que eu vou saber isso, né? O empoderamento, para ser lido africanamente como empoderamento, ele tem que trazer quatro coisas centrais, que se não existirem, não existe empoderamento aí. Então, a primeira delas é protagonismo, né? Você precisa estar no centro, né? A ação que está sendo desenvolvida, ela tem que estar em torno de você, né? Se não for você no centro, já não é empoderamento, porque vai estar beneficiando outra pessoa, outra instituição, uma outra ideia, ideologia, enfim. Outra coisa, né, que tem que ter, né, para que haja empoderamento é autonomia. Você tem que ser capaz de escolher, né, o destino do que você quer fazer, né? Você tem que ter liberdade para selecionar aquilo que você deseja fazer. Igual agora, eu estou aqui nessa live e estou tendo liberdade para falar o que eu entendo que é importante. Você não fez uma reunião comigo e definiu, olha, isso aqui é melhor você não falar, isso aqui deixa para lá, fala disso, disso, disso. Ou seja, há uma liberdade, uma autonomia. Outra questão importante é autodenominação, que é a capacidade de você se nomear. Você que tem que saber o que você quer fazer, como você define o que você quer fazer. Essa definição tem que ser sua, porque se uma outra pessoa te classificar, colocar uma etiqueta em você e no que você faz, você acaba perdendo a sua identidade e se alienando naquele processo. Então é importante falar sobre isso. E a última coisa é a autodeterminação. Você precisa poder determinar o que você quer para você, como que você quer que essa direção seja seguida, como você enxerga sentido nisso. Por que eu estou falando nessas coisas? Porque eu já me vi em várias situações em que eu via nitidamente que as mulheres ao redor ainda estavam confusas sobre como eu me situo nesse empoderamento, que estão me vendendo, se esse empoderamento não é meu. Por exemplo, uma das coisas muito comuns que a gente vê é essa ideia de que o homem ele tem como posição estrutural, né, a opressão à mulher. Se a mulher entende dessa maneira, dificilmente ela vai levar em consideração algo que um homem fala ou algo que um homem faz, mesmo que a intenção seja a melhor possível. E aí eu tinha reparado que essa ideia do homem não poder opinar, não poder agregar, estava afastando mais do que unindo, especialmente pessoas pretas. Por quê? O mulherismo africano, ele coloca isso de uma maneira assim incrível, que não vai haver ascensão, autonomia do homem sem a cooperação da mulher. É impossível isso, porque toda a sociedade africana é matriarcal. A mulher precisa estar no centro de poder, no centro da decisão. Então não tem como o homem ir a lugar nenhum sem as mulheres estarem caminhando juntas. Só que o contrário, e aí é que vem o problema, também é verdade. A mulher também não consegue emancipação real se não houver uma cooperação, ajuda, uma união com esses homens também, porque estamos todos em sociedade. E a grande questão aí, que surge um conflito enorme, é quando uma mulher tem um filho homem. Eu já vi vários textos e relatos
de mulheres colocando aquele filho, mesmo que ele seja um bebê ou uma criança, como um opressor estrutural dela. E olha só o lugar em que você chega, né? Em que você coloca uma culpabilização numa criança, num bebê, de estar te oprimindo. Mas isso não é culpa, né, dessa mulher. Isso é uma ideologia que a gente às vezes compra sem analisar de onde vem, quais são as origens, o que está por trás disso. Então, uma outra ideia, por exemplo, que hoje é muito comum, é a ideia de que o lugar do maternar também é um lugar necessariamente de opressão. Amamentar hoje é considerado como uma punição. As mulheres consideradas à frente de seu tempo, elas não amamentam mais. Isso aí não tem lugar, não existe lugar para isso. Só que a África coloca que esse local da maternidade coloca a mulher no centro do universo. A mulher se torna quase que próxima de uma divindade. Inclusive, várias etnias africanas não têm essa ideia de Deus como um homem, mas como uma mulher, essa figura divina, para ter assim uma ideia, né, de como a África enxerga, né, essa mãe. É um outro olhar. E é importante falar sobre isso porque em África a gente não teve essa opressão de gênero simplesmente por uma mulher ser mulher em países e etnias pré-coloniais, né? Antes de serem colonizados, antes de ter contato com o branco. A mulher estava num lugar de quase que autoridade, né, nos povos. Então, quando a gente não olha para isso, quando a gente desconhece isso, a gente acaba comprando discursos do Ocidente, como, por exemplo, o discurso feminista. É importante a gente saber entender de onde está vindo esse discurso. O feminismo negro, por exemplo, ele já tem uns recortes que são bem interessantes, porque ele já leva em consideração de que lugar vem esse homem preto. A Bell Hooks, por exemplo, ela tem um trabalho fantástico, porque ela coloca a dificuldade que as pessoas pretas têm de não só de dar, mas de receber afeto em função da escravização do povo preto, né? Tem algo chamado memória ancestral que nos gerou uma dificuldade muito grande de expressar emoções, porque nós fomos arrancados desse elo afetivo na época da escravização. Então, uma mulher tem medo de perder o seu filho para a violência policial, e isso já cria um bloqueio nela para expressar esse afeto com esse menino. Da mesma forma que um homem, ele tem medo de perder a sua companheira a qualquer momento, porque era assim na escravização. Assim como a mulher tem medo de perder o seu homem, porque o tempo todo a violência arranca um homem preto desse mundo, né? A ONU diz que a cada 23 minutos um jovem preto é assassinado. Então, a Bell Hooks trabalha os atravessamentos que atrapalham, sabe, essa expressão nossa do afeto. Então, ela coloca que antes do letramento racial, que se fala tanto hoje, é preciso que haja também um letramento emocional. E aí que as mulheres pretas têm uma centralidade, um protagonismo e uma importância tremenda, né? Porque é ela que vai socializar muitas vezes esse homem com afeto. Hoje você até tem grupos, né, como Pais Pretos, onde homens falam dessa dificuldade de lidar com esse afeto, de expressar esse afeto e até mesmo de receber. Mas isso é algo relativamente novo, né? O homem ainda tem muita resistência em se vulnerabilizar, em colocar para fora as suas dificuldades nessa área afetiva, né, e emocional. É por isso que a gente precisa ter cuidado com qual é o empoderamento que a gente está abraçando para que a gente não se engane com isso. Eu fui uma vítima, né, dessa ideia do empoderamento que passam para a gente, para nós homens no Brasil, porque dizem o quê? Que um homem empoderado é um cara que ganha bem, um cara que tem várias mulheres e um cara que tem autonomia. Um cara que mora sozinho, ele tem o carro dele e tal. E eu lembro que a minha vida estava muito parecida com isso, há uns 10 anos atrás. E eu morava sozinho, tinha minha casa, tinha um bom salário. Eu saía com várias mulheres, eu mentia para elas, dizia que estava apaixonado, mas não estava nada, era só para sair, para poder levar para a cama. E eu estava me sentindo um lixo por dentro, e eu não sabia por quê. Até que eu conheci o mulherismo africano, que ele explica que quando você engana o outro, você está enganando a si próprio. Quando você faz mal ao outro, você está fazendo mal a si próprio. Enganar uma mulher, manipular para usar, isso é agredir não só a você,
mas como seus próprios ancestrais, que te passaram todo um legado para você ter uma vida melhor, e você está usando a sua inteligência, o seu intelecto, a sua astúcia para o mal, para enganar, para trapacear. E aí eu entendi que aquilo era um movimento que eu próprio estava alimentando, que estava me matando aos poucos, né? Então, foi o conhecimento ancestral que me permitiu entender isso, né? Eu não conhecia isso antes de fazer essa mudança, né? Girar essa chave na minha vida. Então, o meu empoderamento, e se fala pouquíssimo nisso, empoderamento do homem, mas o homem precisa também, e eu acho que precisa muito ser empoderado, porque a ideia que a gente tem de masculinidade é uma ideia totalmente tóxica. Ser homem é ser violento, agressivo, não demonstrar afeto, se afirmar pelo que você tem, pelo dinheiro, salário, contra-cheque, é, não acolher, não dar amor, porque a sociedade diz que o acolhimento, o cuidado são atributos femininos. Então, o homem, ele se vê com dificuldades até mesmo de acolher por causa dessa cultura. E se eu hoje consigo fazer essas coisas, é porque mulheres como Bell Hooks, Sobun Fusomé, através do espírito da intimidade, ou Yeronke, quando fala sobre a invenção das mulheres, ela fala que na Nigéria, na época pré-colonial, não existia essa categoria mulher. Não havia esse corpo político, né, que hoje você tem, é, caracterizado como mulher, para você estabelecer hierarquia, né, entre melhor e pior e oprimir, né, as mulheres. Isso não era uma realidade naquele povo. Isso é uma coisa que veio com a colonização. Então, quando você conhece essas outras realidades, especialmente vindas de África, aí você começa a viver de fato esse empoderamento, essa autonomia, essa autodenominação. E essa autodenominação ela chega num ponto que muitas pessoas optam por adotar para si mesmas um nome africano, né? Eu próprio passei por é, esse processo, né, que é um processo muito bonito de ressignificação da sua existência. E aí sim você começa a se apropriar mesmo, sabe, da sua vida. É por isso que Neuza Santos, que é uma outra mulher que eu acho que foi responsável aí pelo meu empoderamento e minha descoberta enquanto homem preto, ela tem um livro chamado Tornar-se Negro, né? Porque como você muito bem disse, você se tornou negra. A gente não nasce negro no Brasil. No Brasil, a gente Uhum. nasce com vergonha de África. A gente nasce escutando na igreja, no púlpito, que a África é um lugar de doença, morte, pobreza, espírito maligno, Exu é diabo. A gente escuta isso todo domingo, sentadinho no banco. Então, a gente tem vergonha da nossa ancestralidade. E para recuperar esse orgulho, leva muito tempo, leva muita leitura, estudo, exposição a essas pessoas que deixaram esse conhecimento, né? Então, esse empoderamento no Brasil é fundamental. E hoje, como é o Dia da África, né, não podia deixar de falar disso. Nossa, e assim, quanto aprendizado, né, Humberto, assim, a Ana Cláudia comentou aqui, né, quanto aprendizado em poucos minutos aqui de live, é muito rico. Então, esse empoderamento que você traz, acaba trazendo para nós também esse reverberar, né? Sim. É como eu falei, transborda em nós, até porque, como você falou, aqui no Ocidente, essa relação da masculinidade ela é tóxica. Então, eu percebo no meu dia a dia aqui de trabalho, hoje eu coordeno um projeto com mulheres de 18 a 59 anos de idade, que estão aí em vulnerabilidade social, que sofreram ou sofrem violência doméstica. Então, e a gente percebe, né, Balta, que vem de uma estrutura mesmo cultural, né, do Ocidente, que o homem, ele para ser macho, ele tem que ser bravo, ele não pode, homem não chora, e a gente percebe que o homem também, ele traz um sofrimento interno muito grande, porque ele não pode falar das suas dores, dos seus sentimentos, das suas falhas, né? O homem não pode falhar, ele é todo poderoso, né? Então, assim, ele está acima, às vezes, de qualquer coisa, né? Então, primeiro Deus fez o homem, depois a mulher, toda essa cultura ocidental que também não apoia o homem a ser homem. E isso
acaba reverberando na mulher, na família, nos filhos, né? Gostaria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Perfeito. Nossa, essa colocação sua é incrível. E qual é o problema, né, que isso gera, né? Porque às vezes a pessoa fica escutando, né, a gente pensa, ué, mas é isso mesmo, o homem ele é o chefe da casa, ele é o líder, ele é o cabeça, ele que deu origem à mulher. E é isso mesmo, porque Deus quis assim e isso é bom. Então, respondendo nessa pergunta natural que surge, qual é o problema em colocar o homem no centro da humanidade? O problema é que se você cresce sendo socializado, acreditando que está no centro, que você é o potencial, é o cabeça, o seguro, firme, provedor, protetor, reprodutor, o que você faz quando você está inseguro? O que você faz quando você não sabe o que fazer? O que você sabe quando você. O que você faz quando você está em dúvida, por exemplo, né? Não há o que fazer. Essa que é a resposta. Porque se você vai na igreja dizem que você é o cabeça, você é o líder, você é o chefe da casa. O Estado diz a mesma coisa, que o homem é aquele que mantém a família. A gente está num Estado patriarcal. Na família, né, em casa, você também é lido como aquele que deve prover, né? O homem, ele, nessa cultura que a gente está, se ele não for provedor, protetor e reprodutor, ele nem é lido como homem. Então, por isso que hoje em dia, você falou sobre a violência, né? A gente teve, com a pandemia, né, um aumento absurdo do desemprego, que bateu 14 milhões no país, e mais de 44% das casas, né, dos lares, passaram a ser mantidos pela mulher. E aí esse homem que aprendeu que é provedor e vê a mulher pagando aluguel, a mulher pagando condomínio, a mulher botando comida em casa, ele se sente humilhado, derrotado, fracassado e muitas vezes não sabendo externar essa angústia, ele recorre à violência. Explodiu a taxa de violência, abuso doméstico durante a pandemia, é 43% de aumento, né? O Japão chegou a registrar um aumento de 40% nos divórcios depois da pandemia, né? Só para ficar num exemplo, porque esse homem não sabe estar nesse lugar de insegurança. A sociedade diz que a gente tem que estar firme o tempo inteiro. E para ser protetor, não dá. Você tem um vírus agora que a cada variante pega todo mundo de surpresa, você fica hospitalizado, às vezes perde até a vida. Quer dizer, se um simples vírus pode tirar a sua vida, como é que o homem vai estar nesse lugar de protetor? Ele não se vê mais aí. E o lugar de reprodutor também não, porque a ciência diz que quando você está sob forte pressão, estresse, medo e pânico, a tua taxa de fecundidade, né, ela cai muito, a capacidade de gerar filhos. Então, essas três bases aí da masculinidade no Ocidente estão todas elas em xeque. Né? O homem está perdido nisso. Né? E aí, isso afeta muito a vida no lar, porque não há onde você colocar esse anseio, esse medo, essa angústia. E aí, por isso que são necessários grupos de apoio, redes de acolhimento, redes paternas, para que homens possam também falar das suas inseguranças e angústias. Porque um homem dificilmente vai falar sobre isso com a esposa, por exemplo, porque se ela tem essa ideia de que o homem é provedor e ele sabe que ela vê ele dessa forma, como é que ele vai botar para fora uma dúvida, um medo, uma angústia? Ele vai achar que ele vai ser lido como um fracassado em casa. Tanto é Ele que vai se você. sentir pra cá. Exatamente. Eu lembro que começaram a surgir dados assustadores nesse pós-pandemia, na área do suicídio. A quantidade de líderes se suicidando, especialmente líderes cristãos, foi uma coisa assim que assustou o país, né? Vários pastores cometendo suicídio, as pessoas perdidas. Ué, como é que pode? Porque se você está numa posição de líder que deve passar segurança para as pessoas, e se você próprio está inseguro, com medo, o que você faz? Você vai para onde, né? É por isso que é muito importante para o homem ter a terapia, ter a rede de apoio, ter aquele mentor, que é uma pessoa com quem você se abre. Eu falo sempre nas minhas palestras, eu não faço nada sozinho. Se eu começar a contar aqui agora quantas pessoas estão por trás do meu sucesso, aliás, por trás não, por trás, pela frente, pelo lado, de cima, embaixo, todas as direções. Ó, só de cabeça aqui, ó, tem terapeuta pessoal, terapeuta de casal, psiquiatra, nutricionista,
O personal, né, da academia também me auxilia. Tem o meu mentor, que é o celebrante do nosso casamento, o bispo incrível, né, que eu guardo no meu coração. Eu tenho a médica, né, que cuida enfim, meus hormônios e toda a minha parte aí endócrina, enfim. São várias pessoas para eu estar bem. Então, eu não posso acreditar que o meu bem-estar depende unicamente de mim. Inclusive, a própria ancestralidade africana ensina isso. Eu sou porque nós somos. Eu não posso achar que depende só de mim estar bem. Isso seria um absurdo. Então, eu preciso de amigos, eu preciso me conectar com pessoas, eu preciso estar sempre trocando, falando. Hoje mesmo, de manhã, eu estava falando com um homem, falando, cara, o que eu faço? Meu filho está no espectro autista, eu também. Ele tá no desfraude. Eu não consigo fazer ele fazer xixi no vaso. Ele quer fazer xixi no box. E esse cara falou: Poxa, os meus filhos, os meus dois no desfraude, foi muito difícil. Só de 3 para 4 anos que eu consegui avançar com eles. Não é fácil, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário. Nossa, como me fez bem ter essa conversa. Porque eu saí de um lugar de extrema insegurança para um lugar de tranquilidade maior. Porque eu pensei, poxa, se ele também conseguiu entre 3 e 4 anos, e meu filho tem 3 anos, então eu vou, tudo bem, tá no ritmo, vamos dar o tempo ao tempo, vamos respeitar o processo do Apolo, sabe? E eu só consigo isso porque eu me abro com outras pessoas. A cada dificuldade que surge para mim, eu uso esse conhecimento que a Sobun Fussomé passa no livro O Espírito da Intimidade. O que ela fala? Que no povo, na etnia de onde ela vem, o povo da Gara, no território da atual Burkina Faso, os problemas, desafios e questões que a vida traz são lidos como dádiva. Inclusive, ela tem um capítulo do livro dela que se chama A Dádiva do Conflito. E aí eu passei a aprender a ver os problemas dessa maneira. Sempre que surge um problema, opa, tem alguma oportunidade aqui que eu não estou enxergando. Por exemplo, maio é o mês do combate, né, ao racismo. Né? O dia 13 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Racismo. Eu quis fazer atividades assim na escola, mas não sabia como, o que usar. Então, o que eu fiz com uma dificuldade que eu tive? Primeira coisa, eu criei um grupo no WhatsApp chamado Professores Pretos Presentes. Isso foi semana passada. O grupo lotou em 2 dias, com o pessoal dando dica de atividade, dica de propostas de emprego, de concurso, etc. E já teve que criar um segundo grupo. Percebe? Eu pego uma dificuldade minha e não me tranco, não me fecho com ela em desespero. Eu pego a minha dificuldade e abro para o mundo procurando outras pessoas que têm a mesma dificuldade para juntos a gente crescer na dificuldade que a gente está encarando. Percebe? Essa é a perspectiva africana. Essa é a, entre aspas, né, solução que a África nos dá. É viver o Moja, né, que diz que existe uma unidade em todos nós. Então, se o Ocidente diz que quem pariu Mateus que balance, né, que você que se vire sozinho, a África diz que não, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, para educar o meu filho, o Apolo, eu conto com dezenas de milhares de pessoas do mundo inteiro, né? Porque eu sou fluente em inglês, eu uso o inglês para falar com gente de todo esse mundo para me dar dicas de como trabalhar com o meu filho, dicas minhas também sobre meu casamento, minha masculinidade, minhas dúvidas. Por exemplo, agora eu estou tentando aprender a lidar melhor com a dislexia, porque eu tenho TDAH além do autismo. Então, eu estou aprendendo com outras pessoas disléxicas quais são as dicas que elas têm, o que elas estão fazendo, né? Porque eu estava palestrando no TED em março, e aí eu fui falar quantas mães são solo no Brasil. E aí minha fala era que das 67 milhões de mães no Brasil, 31% são solo. E aí tinha um 31 enorme no telão atrás de mim, e eu falei 13%, porque quando você tem dislexia, você inverte letras e Uhum. sílabas de palavras. Eu E é assisti, isso. percebi. Sabe, e é isso, é você entender, sabe? Você se acolher, se amar. Eu tenho dislexia, me amo com dislexia, com TDAH, estou fazendo o melhor, não estou acomodado, já tenho a consulta com um psiquiatra, tenho contato com vários autistas, estou olhando para esse problema, não estou negando que ele existe e estou lidando com ele dentro da minha possibilidade, percebe? Então, essa é a maneira como que a África nos oferece para a gente lidar com as dificuldades. E não aqui no Ocidente, em que você é levado a pensar que os teus problemas são problemas
teu. Você não deve se abrir com ninguém, procurar ajuda. E se procura, ninguém quer saber, porque as pessoas pensam dessa forma também, que é cada um por si. E aí acontecem coisas como aconteceu aqui no Recreio dos Bandeirantes, que é um bairro nobre aqui do Rio, que um homem, dono de empresa, faliu, quebrou. E o que que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi pegar a filhinha, jogar pela janela, pegou o filho, jogou pela janela, deu um tiro na cabeça da esposa e depois um tiro na própria cabeça e se matou. Porque não existe a possibilidade de um homem se ver num lugar de vulnerabilidade na nossa cultura. Quando o cara está perdido, ele pira, ele surta, ele agride, ele mata, ele se mata. Porque a nossa cultura não ensina o homem a lidar com as próprias emoções. O homem, no Brasil, não tem letramento emocional nenhum, porque ele não conhece a ancestralidade africana. Na escola, a escola deveria ensinar a cultura afro-brasileira, mas não fala nada sobre África. É incrível. Eu sou professora há 20 anos e nunca vi. Hoje foi dia da África. Na escola onde eu trabalho, ninguém estava falando sobre África. Impressionante. As pessoas não dão a mínima para a ancestralidade africana. Mesmo o nosso país tendo 54% da população afrodescendente. Então a gente precisa olhar para essa questão porque é uma pauta mais do que urgente. E urgentíssima, até porque quando nós falamos, né? Quando a gente fala de empoderamento feminino, se nós somos maioria, né? Pretos e pardos no Brasil, né? Se a gente não olhar para a cor, né? Para a nossa ancestralidade, para os números, né? Que apresenta, eu assisti sua palestra no TED, assim, e fiquei, assim, apaixonada, porque 64%, às vezes, das pessoas que às vezes se envolvem, né? Você trouxe na sua palestra no TED, estão encarcerados, são pais jovens, né? E assim, que precisam, têm a necessidade, né? De deixar algo, né? Ele quer ser pai, mas ele não consegue ser pai. Ele quer deixar a semente e Tem não uma. sabe. E nesse deixar a semente, ele está deixando também uma mulher sozinha, uma mulher Exato. desprovida que vai estar nos 31% das mães solo, que vai refletir na criação daquele novo homem, né? Que vai trazer toda Exato. essa ancestralidade. Uhum. Assim, gritando dentro de si e sem Tem, poder tem extravasar. uma pesquisa do Instituto Promundo que eu acho incrível, que ela pergunta para os homens se eles gostariam de ser pais mais presentes, companheiros mais presentes, né? Pessoas mais sensíveis, atenciosas, e 80% deles responderam que sim, né? Mas, e aí a segunda pergunta era, e aí, o que que falta então? E aí a resposta era, eu não sei como, eu não sei o que que eu faço. Ou seja, não existe letramento emocional, né? Esses 64% dos jovens infratores, eles não tiveram essa presença paterna, né? Porque não sabem lidar. O Instituto Vidas Raras, né? Esse número é terrível. Ele fala que 80% das crianças que têm uma doença rara, elas sofrem abandono também. Porque esse pai não sabe lidar com esse lugar de caramba, vou ter um filho, eu tive um filho com microcefalia. O que que eu faço? O cara pega uma mochila e some. A mulher fica sozinha com aquele bebê, porque esse cara não sabe lidar com o medo, com a angústia, com o pavor, o pânico de não saber o que fazer. E ele não sabe também pedir ajuda, porque a sociedade não ensina isso. A sociedade ensina que o homem tem que saber tudo, tem que ser igual aquele cara, o MacGyver do seriado. Ele pega um clipe, uma casca de banana, um papel, embola e faz uma bomba. O cara sabe tudo. Tem que ser assim. Igual o Rambo. O Rambo rasga o braço, corta o braço no filme. Ele pega uma linha, um carretel e vai lá e costura e pronto, está resolvido. Mas o homem real, o homem verdadeiro, o homem possível, não é assim. Ele tem dor, ele sofre. E aí, quando ele passa por isso que você falou, né, que é esse lugar de centralidade, de poder, de saber tudo, ele se vê obrigado a performar. E aí é que vem o problema maior. Porque você tem que performar segurança, performar firmeza, performar tranquilidade. Ou seja, você aparenta tudo isso quando, na verdade, internamente,
tá uma loucura. Você está com medo de perder emprego, não sabe o que vai fazer, não sabe como lidar com seu filho que não quer estudar e você está desesperado que as notas estão caindo e você não pode colocar isso para fora, porque o homem não pode pedir ajuda, o homem não chora, o homem, né? E aí como é que faz, né? O que a gente precisa fazer é criar uma cultura de acolhimento para homens também. E eu acho que nisso a África acerta em cheio quando ela desmonta essa lógica dos papéis de gênero. A Sobun Fossomé, ela fala muito sobre isso, o Yeronke também, essa ideia de que a mulher deve cuidar, né? A mulher tem esse dom materno, né? Isso também é uma face do machismo, porque se é a mulher que tem o dom de cuidar, o dom materno, o dom de acolher, então eu não vou fazer nada, eu como homem, eu vou ver, vou assistir o Campeonato Brasileiro e ela vai lá trocar fralda, dar banho, vai cuidar do bebê, porque eu não levo jeito para isso. Aí é mole, né? Aí é fácil, é cômodo. Percebe? Bom, eu vou entrar aqui e te dar um exemplo muito claro, né? Ontem, uma da pessoa da minha equipe me chamou no cantinho e falou assim, Miss, vem cá um minutinho, né? Que eu estava no... assim, eu precisava, porque o pessoal lá de casa está com Covid e meu pai está olhando a minha filha e, assim, ele disse que ela fez cocô e ele não sabe trocar. Você me permite ir lá em casa correndo trocar, porque não tem, tá com meu pai, né? O avô, ele não sabe trocar. Olha só para você ver, né? Então, quando a gente fala isso, parece que é uma besteira, mas isso acontece mesmo. E não saber trocar uma fralda, um avô, né? Porque já é, já foi pai, né? Então, assim, já foi filho, já fez cocô. Então, assim, são coisas mínimas, mas que trazem esse reflexo estrondoso, né? Sim, Porque às vezes o mínimo ele reflete de uma forma assim estrondosa, porque aí exato. a gente percebe aonde essa mulher está tendo apoio, porque num cocô, numa troca de fralda, ela não tem com quem contar, sendo homem. Sim. E é terrível, né? Porque é o que a Grazi falou aqui, né? Maravilhosa. Ela disse que o homem se torna um personagem de si mesmo. Eu lembro quando eu fiz faculdade de letras, né? A gente estudou tragédia grega num determinado período. Aí o professor explicou que o personagem, né? Ele está numa situação trágica quando ele vive de uma forma diferente daquilo que ele acredita, né? Você acredita uma coisa e vive outra, ou seja, você vira um personagem, né? Você está sempre ali encenando. E é duro reconhecer isso, mas infelizmente eu diria que uns 80% dos homens na nossa cultura está encenando, né? Porque você não pode reconhecer publicamente o que você está sentindo. E é muito louco isso, porque até mesmo em casa a mulher ainda ela não está preparada ainda para esse homem também que coloca para fora o que ele sente, né? Porque a cultura já entendeu que o homem não está nesse lugar. E aí, quando você entra nesse lugar, fica todo mundo perdido. Eu lembro que, até essa situação mesmo da fralda, eu fui trocar a fralda do Apollo no shopping, eu estava sozinho com ele, uma mulher me parou para oferecer ajuda. Você precisa de ajuda? Eu fiquei olhando para ela, eu pensei até que era alguma coisa que eu olhei para mim, será que, sei lá. E aí, mas era com fralda, ela queria me ajudar a trocar a fralda do meu filho. É assim assustador, né? Porque a sociedade entende que o homem ele é completamente iletrado emocionalmente. Ele é analfabeto quando o assunto são as emoções, é o cuidado, o zelo. E É, triste isso, que quando a gente tem um mínimo de zelo com as pessoas, que é se preocupar como estão, querer dar um acompanhamento, um acolhimento, hoje em dia eu percebo que muitas mulheres até mesmo confundem as coisas e acham que a gente está... estranhamento, né? Tem mulher que acha que a gente está flertando com elas quando a gente se preocupa. Como é que você tá? Tudo bem? Aquele assunto que você falou, conseguiu resolver? A pessoa, ué, ele se lembra de mim? Ele lembra o que eu falei com ele? Ué, por que ele está tão interessado assim? Isso acontece, porque não existe mais esse cuidado, esse zelo. Então, quando existe, tem gente que acha que existem intenções por trás, né? Então, a gente precisa ter até um certo jogo de cintura aí para viabilizar, né, esse afeto, porque
as pessoas já estão se acostumando a viver sem afeto, né? A não ser afetadas, né, pelo afeto. Então, é uma questão de letramento emocional mesmo. Eu acho que essa é uma das maiores contribuições do continente africano. E uma outra é essa que eu estava falando no início, né, sobre o empoderamento, é a gente Mas concordo aprender demais. a perceber quando um discurso, uma abordagem ou uma ideia são coloniais, né? Quando tem ali algo que vai, na verdade, escravizar a gente e não promover, né? É importante a gente desenvolver essa sensibilidade. Por exemplo, eu gosto muito do exemplo do rap, do hip hop, porque normalmente o poderoso nas músicas de rap e hip hop é aquele preto cheio de dinheiro, que tem carrão, roupa de marca, como se essas coisas materiais fossem compensar as faltas que ele tem, né? A dificuldade de se expressar, a dificuldade em dar amor, em dar carinho. Ah, não importa, ele pode pagar, ele tem um... As pessoas querem compensar, né? Os homens principalmente, compensar essas faltas com o financeiro. Isso é uma coisa que não é do povo africano, isso não é nosso. Isso é algo do colonizador, que é essa ideia de que você pode comprar tudo. Tudo tem um preço, tudo está à venda. É por isso que o letramento racial precisa caminhar junto com o letramento emocional. Porque aí você contextualiza o que vem da tua ancestralidade africana e o que vem do colonialismo branco. Que aí você percebe onde você deve caminhar de maneira segura, com acolhimento, com uma autodescoberta, com protagonismo, e onde é uma narrativa que não vai te contemplar enquanto pessoa e nem vai incluir, né, a tua ancestralidade. Isso mesmo. Balta, a gente vê, o que que a gente percebe, né? Quando a gente ouve, a gente sente o conhecimento, assim, é latente, né? Nós sentimos seguras, quando você fala. E o que que eu percebo? A maioria das mulheres, às vezes, quando está em conexão com o homem, tem uma coisa que elas não têm é segurança. Eu abri umas caixinhas de pergunta, né, preparando para a nossa live, e uma das coisas que as mulheres colocaram aqui é assim, o que que você sente em relação aos homens, né? Insegurança. Então a gente dá para ver na sua fala que essa insegurança que ela sente é o reflexo do que ele está sentindo internamente. E colocaram também a questão do individualismo, né? Ele é individualismo porque na nossa cultura coloca ele como centro de poder, né? O todo-poderoso. Então, assim, como tudo que é bom, né, vai chegando, a nossa live já está quase chegando assim no final, né, dessa hora do seu tempo que você está entregando e transbordando aqui para a gente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também aqui das experiências, por exemplo, eu sei que você estava numa imersão, você palestrou além de TED Talks, no Mundo Homem, no Papo de Homem, assim, que você sente aí, pode deixar assim de recado, para além desse letramento emocional, né, cultural, de como algumas dicas para esse melhor relacionamento, mesmo com todos esses desafios estruturais, para as relações mesmo, de homem-mulher, de família. Então, eu queria que você deixasse aí algumas dicas para a gente. Eu acho que a dica mais importante, tanto que eu vou falar primeiro, é a dica de que esse não é um trabalho para uma pessoa só, né? Sozinho não vai dar, não tenha dúvida disso, né? Isso vale para o homem, vale para a mulher, vale para todo mundo, né? Para quem é pai, né, tem filhos. A educação dos seus filhos não é uma responsabilidade só de quem pariu, né, essa criança, né? É um trabalho conjunto, coletivo. E o letramento emocional e o letramento racial também. É por isso que o coletivo nunca parou de crescer desde o início, lá atrás, em 2018. A gente só cresce, só abrange mais e mais pessoas, países e organizações, porque não dá para fazer isso sozinho, né? Eu acabei de dar meu exemplo, né? Estou tentando lidar com o desfraude do meu filho. Como é que eu vou saber como é que eu faço o desfraude de uma criança autista se eu nunca tive filho autista antes? Eu preciso falar com quem tem filhos Tem que autistas. compartilhar. Exato, tem que compartilhar, eu não posso me fechar, né? Então, é preciso pertencer à rede de apoio. E essa rede de apoio, ela precisa ser um lugar
seguro, né? Essa é a segunda dica que eu ia dar. Não é só achar um grupo que se intitulou Rede de Apoio e se abrir ali. Você tem que perceber se é um lugar seguro ou não. Por isso que eu falei no TED que a primeira coisa quando eu soube da maternidade foi procurar grupos de paternidade e masculinidade, mas em muitos deles eu tinha piada racista, figurinha com meme ridicularizando a minha dor. Aí eu falei, poxa, eu não vou me abrir aqui. E aí surgiu a necessidade de eu procurar outros pais pretos, né? Por isso que eu entendi que era preciso ter esse recorte racial, né? E uma terceira coisa que eu acho que é fundamental é a gente sempre é, ter esse contato com a ancestralidade africana. Porque uma árvore sem raiz, ela não perdura. Né? Não adianta você ficar regando as folhas, né? Isso não vai alimentar a árvore. Tem que regar a raiz. Regar a raiz, no nosso caso, é voltar para as nossas origens. E o contrário acaba tirando a nossa vida, né? Que é você ficar muito ocidental, se afastar do conhecimento africano. Então, precisamos cultivar essa ancestralidade africana. Isso é fundamental. Tem várias fontes e perfis com esse conhecimento. Eu recomendo que vocês procurem, né? No Pais Pretos, a gente tem várias bibliotecas pretas também. É só procurar pelo direct, meu direct pessoal ou o direct do coletivo Pais Pretos. A gente vai passar esse conhecimento aí de maneira gratuita, com todo amor, porque o conhecimento é para isso, né? Para ser transmitido e compartilhado. Ai, que lindo, né? Então é bom a gente ver essa entrega, né? Então, eu, por exemplo, quando eu conheci você, tive essa oportunidade de acessar você nas redes, eu, assim, uma das coisas que eu mais amei, né, Humberto, foi poder te acessar, assim, ó, com uma facilidade, porque às vezes as pessoas colocam tantos desafios para chegar até você, né? Às vezes, eu preciso conversar com empresas, fechar palestras, às vezes, consultoria, e eles estão me chamando e demoram a me responder. Então, você, com mais de 100 mil famílias dentro do seu coletivo, com a sua rede de apoio, você me recebeu, me acolheu, assim, de uma forma, assim, inigualável, ímpar, né? Então, eu vou aqui realmente indicar essa live, depois eu subo lá para o YouTube, fica aqui, eu vou fazer questão de passar para muita gente, para que as pessoas possam acessar. Né? No Dia da África, a gente está, assim, não foi pensado, então, assim, realmente sintonia, a gente poder falar dessa pauta tão importante, né? Duas pessoas pretas, né? Falando de dores, às vezes, que são nossas, mas são do coletivo, é de todo mundo, que a gente transborda mesmo. Então, eu quero indicar a todo mundo que está acompanhando a gente agora, que está comentando. Então, tem gente da Austrália aqui, já tem gente de outros países, de outras cidades. Então, assim, muito bom poder ter esse coletivo mesmo junto, ouvindo esse transbordar seu na vida da gente. Então, assim, gratidão pela sua vida, pelo seu sim de estar aqui. E, assim, com certeza eu vou entrar em todos os coletivos, todas as áreas que tem dentro do coletivo. Eu quero acessar mães pretas, mulheres negras, porque eu, como você mesmo falou da Neuza Santos, né? Eu estou me tornando negra. Me foi tirado essa oportunidade por anos, né? Então, agora que eu estou nesse processo de enegrecer e contar com pessoas e coletivos como o seu, onde eu posso ajudar toda uma sociedade, porque é junto mesmo que a gente transforma. Eu tenho uma fala aqui que mulheres juntas se curam, e quando as mulheres se curam, elas curam os seus parceiros, seus filhos, a sociedade como um todo. Então, é essa busca. Então, gratidão pelo seu acolhimento a esse legado nosso, né? Todos nós aqui. Eu estou muito feliz e desejo muito sucesso e coloco aqui, né? Nós somos pequenos, né? Sim. Aqui tem um grupo de mulheres, estou numa cidade no interior, Araxá, no interior do Triângulo Mineiro aqui, né, de Minas, mas estamos aí à disposição para apoiar esse coletivo, a sua missão com muita honra, então conta com a gente também, tá?
Maravilha, irmã. Vamos juntos, né? Juntos somos muito mais fortes. Obrigado por esse convite. Foi um privilégio trocar contigo. Um privilégio nosso, viu? Assim, muita luz, muita força aí, muita sabedoria, muito conhecimento para lidar aí com o Apolo, que com certeza é luz, vai ser, já é luz na vida, não só sua, da sua esposa, né, Tainá, Sim, mas de todos nós, porque esse amor, esse empoderamento que vocês construíram em família, ele está reverberando em mais de 100 mil famílias. sim. E isso é muito poderoso. Parabéns, viu? Obrigado, minha irmã. Tamo junto. Conta com a gente. Então tá, muito obrigada, muita luz e gratidão a todos que estiveram aqui na live com a gente. E na quarta-feira a gente está aqui de novo às 20 horas com temas e pessoas maravilhosas como você, Balta. Fiquem com Deus, muita luz, uma boa noite. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Tamo junto. Luz para sua família, irmão. Tchau, gente. Gratidão.